Hoje, a gente vai mergulhar na história de uma das figuras mais impactantes, né, que já existiram, Jesus de Nazaré. Mas quem ele foi de verdade? Olha, faz 2000 anos que essa pergunta move o mundo. Inspira fé, gera debates, até conflitos. E a resposta, ela não é nada simples. Porque o Jesus que a gente encontra depende muito da lente que usamos para procurar por ele. Ok, então para a gente entender isso melhor, vamos fazer o seguinte. Vamos usar duas lentes. A primeira é a da história, sabe, para tentar encontrar o homem. E a segunda é a lente da fé, para a gente entender o Cristo. E olha, essa distinção é fundamental, é a chave para a gente começar a decifrar o legado dele. Então vamos começar pelo começo, né? Pelos fatos, pelas evidências. O que a história, como ciência, consegue nos dizer sobre o homem Jesus, com base naquilo que sobreviveu ao tempo? Bom, para começar, existe um consenso acadêmico bem claro sobre isso. Apesar de existirem sim algumas teorias que dizem que Jesus foi só um mito, a verdade é que a imensa maioria dos estudiosos hoje em dia concorda. Ele foi uma pessoa real, alguém de carne e osso que viveu lá no primeiro século. E a visão da história é bem específica. O objetivo dos historiadores é entender a figura humana, sabe? Deixando de lado as questões divinas. Para isso, eles usam as ferramentas da área, arqueologia, textos da época que não são cristãos, tudo para montar um retrato baseado no que dá para provar, e não na fé. E essa linha do tempo aqui, ela é importante, porque coloca os pés dele no chão. Mostra que Jesus não foi uma lenda flutuando no tempo. Sabe, ele viveu e morreu num período e um lugar muito específicos, bem debaixo do nariz do Império Romano. Então, qual é o perfil que a história monta? Basicamente o de um camponês judeu lá de Nazaré, na Galileia. Um pregador que falava de um apocalipse e, aqui, apocalíptico quer dizer que ele anunciava que Deus ia intervir no mundo, e logo, para transformar tudo. Essa mensagem, claro, atraiu muita gente, mas também o colocou diretamente na mira das autoridades romanas. Ok, vimos o lado da história. Agora, vamos trocar de lente? Vamos olhar para a imagem completamente diferente que é construída lá no Novo Testamento. Certo, e aqui tem um ponto que é crucial entender. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não são biografias como a gente pensa hoje, sabe? O objetivo deles não era ser um relato histórico imparcial. Eles foram escritos décadas depois pelas primeiras comunidades de cristãos para espalhar sua fé, para explicar por que eles acreditavam que Jesus era de fato o Messias. E essa tabela aqui mostra isso de um jeito incrível. Cada evangelho pinta um retrato diferente de Jesus. Eles não são cópias um do outro. O foco muda, o estilo da fala de Jesus muda, até a ordem de eventos importantes, como a gente pode ver, é diferente. Ou seja, não é um relato unificado, é um retrato teológico único em cada um. Mas apesar dessas diferenças, a estrutura geral da história é bem parecida em todos eles, né? Tem uma jornada ali, do batismo, passando pelo ministério dele na Galileia, até a ida final para Jerusalém, onde tudo culmina na sua morte. É uma construção narrativa muito poderosa sobre essa missão divina aqui na Terra. Só que tem um evento. Um único evento que é o ponto de virada de tudo. É o momento que pega um pequeno grupo de seguidores judeus e transforma o movimento deles numa religião mundial. Para esses primeiros cristãos, a coisa era bem clara. Tudo, absolutamente tudo, se baseava numa única crença. A de que 3 dias depois de ser crucificado, Jesus tinha ressuscitado. Se isso não fosse verdade, nada mais faria sentido. E olha, a ideia da ressurreição, a anástasis, não era só sobre voltar a viver. Para os seguidores, era muito mais. Era uma vitória cósmica sobre a própria morte. A prova final de que a promessa de salvação de Deus era para valer. E para fortalecer essa crença, os textos do Novo Testamento, principalmente as cartas do apóstolo Paulo, que são os escritos cristãos mais antigos que a gente tem, eles batem muito na tecla do número de testemunhas. Eles fazem questão de dizer que centenas de pessoas viram Jesus vivo de novo depois da crucificação. Certo. Então a gente fica com esses 2 retratos, né? De um lado, o pregador camponês, humilde, da Galileia. Do outro, uma figura divina, adorada por bilhões de pessoas. Como é que a gente junta essas 2 imagens? A resposta está justamente aí. A história de Jesus é a história de como a vida de um homem histórico, com sua mensagem, sua morte, deu origem a uma fé que conquistou o mundo. E o pilar dessa fé é a crença na ressurreição dele. No fim das contas, o que as fontes mostram é um grande paradoxo, né?
Um homem que veio de um lugar esquecido do Império Romano, mas cuja vida e morte acabaram gerando uma fé que moldou a civilização. Seja como um mestre que mudou a história, ou como um salvador que oferece a vida eterna, o impacto dele é inegável. E o legado dele continua ecoando até hoje, nos deixando com essa pergunta: como uma única vida pode ter um impacto tão, mas tão duradouro?